A formação dos seres humanos. A planície racional desceu e se transformou em matéria. Mas antes de ser matéria, teve as suas formas intermediárias. Porque foi muito tempo sofrendo a ação do Sol, foram eternidades. Então, não foi de uma hora para outra, que sua composição de energia pura, limpa e perfeita se materializou. Foi muito tempo passando pelo processo de transformações, de mudanças de formas, de infinitas formas. Como as cores que se tem entre o branco e o preto, são infinitas tonalidades. Não saiu do branco para o preto, de um dia para o outro, foram muitas eternidades passando por inúmeras formas, entre a pureza que era e a matéria que é. E nesse processo, teve um momento em que tomou a forma de goma e de resina. Uma goma e resina dos primórdios da materialização da pureza racional. Então da planície, com o calor do sol, saiu uma resina. Resina, essa é a palavra que o racional superior usa, para nos comunicar aquela substância primordial que foi produzida, que surgiu da planície racional, naquele estágio de sua materialização. E a planície racional, propriamente dita, se transformou em uma goma, se tornou gomosa. Goma ou gomosa são palavras que o racional superior também utiliza para nos comunicar a forma que tomou a planície racional, naquele estágio primordial de materialização de sua pureza racional. Então a planície racional, por um longo tempo que foge nossa compreensão, por ser tempo demais, se materializou. E no início de sua materialização, nas formas primárias de sua materialização, teve a extinção dos habitantes do mundo racional que causaram a sua deformação. Se extinguiram em cima dessa planície transformada, formando formas no chão, para onde foi escorrendo essa matéria primordial, que viria a servir de base para executar, a partir daí, o projeto de formação de uma nova vida dentro dessa deformação. Entrando nessa fase, em ação, os vírus de composição racional, agindo nessa condensação de matéria primordial, que escorreu para dentro das formas no chão. Assim foi usada aquela massa de condensação racional, aquela consistência deformada, mas ainda pura, a ser usada pelos vírus racionais para a formação dos órgãos ou do organismo da máquina humana. Os vírus de energia cósmica entraram em ação na execução da planta racional para a formação do corpo humano. Era uma nova vida sendo gerada na deformação, um novo ser sendo formado naquele chão. Nascia o ser humano, nascia a primeira humanidade, depois de uma longa eternidade sendo formada. Então, da mesma forma que a materialização da planície racional, não foi de um dia para o outro a formação dos monstrinhos, levou muito tempo. Foi muito tempo transitando da forma de sua geração inicial, para a forma de monstrinhos, a forma em que passaram a se desligar do chão. Então, antes de serem monstrinhos, passaram por várias fases de vidas, por vários processos de transformações, desde que foram gerados como vidas presas ao chão, como um vegetal. E no relato desse processo, da formação dos primeiros seres humanos, o racional superior mistura com a formação dos seres humanos do rosário da vida. Sai da explicação da geração dos primeiros seres humanos e emenda com as explicações da geração dos seres humanos de hoje, que foram feitos pelos fluidos das partículas das 7 partes e que são reproduzidos pelo sêmen. Que o leitor desatento, mesmo na relida, não vai separar as coisas, não vai observar esses pontos, porque leu sem atenção. Porque é o redígio do desencanto, tem isso no redígio do desencanto, um assunto entremeado com outro. Mas, como estudantes, já fazendo o curso final da cultura racional, o curso supremo do raciocínio, quando a gente passa por essas lições, a gente observa isso, e já faz a separação. Isso se refere à geração dos seres humanos no chão, já essa fala, refere-se à geração mais adiante, por meio da reprodução sexuada. Então, o estudante separa, porque são coisas distintas, que surgiram em momentos bem distantes uns dos outros. Então nasceram do chão, se desenvolveram, e depois de muito tempo, passaram a ser máquinas de reprodução de filhos e irmãos, que é quando entrou a natureza em ação, para comandar a deformação, a geração e a organização desses seres aqui no chão, passando, a natureza, a fecundar a reprodução daqueles seres, fecundando com os habitantes do mundo racional que não se extinguiram, mas que ficaram no espaço, submissos às suas ações, na geração de novos seres, em suas reproduções. E isso também não se deu de um dia para o outro. Foi muito tempo que a natureza foi observando e fazendo suas experiências, e mudando as coisas, até se tornar eficiente, e de eficiente se tornar uma expert, na geração dos seres por meio das máquinas de reprodução.
E assim, veio a formação dos seres humanos até os dias de hoje, sob o comando da natureza. Que tudo isso está bem explicado na réplica, e aqui comentado, para servir de revisão do que foi estudado, para uma melhor certificação desses importantes pontos racionais. Salve!